Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal hoje pela manhã. Sim, foi mais um depoimento que o Bolsonaro prestou. Ele tem tantos delitos que vai passar o resto da vida indo à delegacia dar esclarecimentos. Esse depoimento foi referente a um vídeo que ele postou em rede social dias após os atos antidemocráticos. E a desculpa dele foi super esfarrapada. Ele falou que postou o vídeo por engano e que estava sob os efeitos de remédios. Eu particularmente acredito que essa desculpa não vai colar, porque todo mundo sabe que quem postou o vídeo foi o Carluccio, mas o Bolsonaro ele começa a preparar uma estratégia alternativa para os outros processos que poderão prendê-lo. Ele poderá falar que estava sob efeito de remédios e amalucado. Eu quero que você coloque nos comentários, essa desculpa que o Bolsonaro postou por engano, vai colar ou foi uma desculpa super esfarrapada? Ele está preparando a fuga da prisão? Deixe seu like se você concorda comigo que a desculpa do Bolsonaro foi esfarrapada e se inscreva no canal. Esse depoimento foi mais um prestado pelo Bolsonaro à Polícia Federal referente aos atos antidemocráticos. O primeiro foi no começo do mês, dia 5 de abril, e agora mais um depoimento. E como nós falamos aqui pra vocês, como já falávamos, né, desde 2020 a 2021, o Bolsonaro ele tem tantos delitos, ele tem tantos problemas que ele vai passar a vida toda dele respondendo processo. Na época que ele foi candidato, em 2022, a campanha ficou horrorizada com a quantidade de processos que ele tem. Por isso que ele precisa ser um cordeirinho da Michelle mesmo, porque se ele romper com o PL, ele vai perder a boquinha dos pagamentos dos advogados. Quem arca com todos os custos de defesa do Bolsonaro é o PL. E por mais que ele tenha muito dinheiro, é muito caro todos esses advogados. E o Bolsonaro teve que prestar depoimentos hoje à Polícia Federal por conta de um vídeo que ele publicou 2 dias após os atos antidemocráticos. Um vídeo com questionamentos à vitória do Lula e foi visto ali como mais um endosso aos manifestantes e mais uma mentira levantada pelo Bolsonaro sobre a vitória do Lula. Só que na época todo mundo ficou sabendo que quem postou o vídeo não foi o Bolsonaro, mas sim o Carluccio. A estratégia do Bolsonaro para esse depoimento, ela foi muito bem estabelecida e quem trouxe a informação para nós foi a jornalista Thaís Oyama do UOL. Apesar do Bolsonaro ter sido convocado a prestar depoimentos por conta do vídeo, os procuradores fizeram menções a vários outros episódios. Então, qual foi a estratégia de defesa? A defesa do Bolsonaro programou que ele ficasse em silêncio para qualquer outra pergunta que viesse para além do assunto principal da convocação, ou seja, para além do vídeo. Então qualquer coisa relacionada, por exemplo, Bolsonaro, a Michelle te mete chifre, ele ia ficar em silêncio porque os advogados nem estariam preparados para defendê-lo nessa situação. Então ele permaneceu em silêncio e só ficou falando a respeito do vídeo. Ele tentou assim concentrar melhor o seu depoimento, sendo mais restrito e evitando assim desdobramentos que poderiam ser negativos para ele. E a explicação foi a pior possível. O Bolsonaro ele falou que ele postou o vídeo por engano. Ele tentou, na verdade, salvar o vídeo que foi feito por um procurador lá do Mato Grosso do Sul, com todos os questionamentos feitos. Ele tentou salvar esse vídeo numa rede social para ver mais tarde. Só que ele acabou publicando esse vídeo sem querer nas suas próprias redes sociais. A defesa do Bolsonaro até preparou um vídeo explicando o que aconteceu, como faz para compartilhar uma postagem. Então eles foram lá e fizeram todo um vídeo explicativo para ali as autoridades que estavam colhendo o depoimento do Bolsonaro. E para deixar ainda mais crível a desculpa que foi apresentada, eles disseram que o Bolsonaro ele estava chapadão com remédios que ele estava tomando. A gente sabe que o Bolsonaro ele fazia uso de medicamentos, por isso que às vezes ele falava muitas bobagens. Isso é algo que já era ventilado há muito tempo e depois acabou sendo confirmado. E agora a defesa do Bolsonaro usa esse argumento, possivelmente por conta daquele problema na perna que o Bolsonaro ele estava tendo. Só que todo mundo sabe, pessoal, que esse vídeo, essa desculpa é esfarrapada, porque o vídeo, como nós falamos, foi publicado pelo Carlos. Não houve nada de engano nisso. O que eu vejo que o Bolsonaro ele está dando essa desculpa esfarrapada, falando principalmente que foi ali um engano, para já se preparar para processos futuros. Quando o Bolsonaro fala que ele postou por engano e mais ainda que ele se enganou por conta do efeito dos medicamentos, o Bolsonaro ele pode já começar, ele já deve estar preparando algumas alegações para os momentos que ele tiver mais dificuldades, como por exemplo, os processos que poderão levá-lo à prisão.
eu vejo que ele pode ver, ele pode estar testando essa linha de defesa. Caso dê certo e o tribunal ou os investigadores aceitem essa desculpa que os remédios bagunçaram a cabeça do Bolsonaro, ele pode adotar essa linha de defesa nos demais processos. Não, isso que aconteceu foi uma canelada porque eu estava medicado. Não, isso que outro que aconteceu, eu estava sob pressão emocional, eu estava medicado e por isso acabou acontecendo. Até mesmo para conseguir um possível álibi para que ele não passe dias na prisão e faça aí uma prisão talvez domiciliar. É possível que isso esteja sendo feito. Mas o que você acha dessa minha hipótese? Você concorda com ela? Coloque nos comentários e, claro, também se inscreva no canal. Outro ponto interessante desse depoimento do Bolsonaro é que ele protegeu completamente o Carluccio. Porque a gente sabe, foi o Carlos que postou o vídeo, mas o Bolsonaro não citou em nenhum momento, o nome do Carlos, pelo menos segundo as informações que nós tivemos até o momento. Então Bolsonaro assumiu toda a responsabilidade sobre o episódio. Ah, claro, foi um vídeo postado nas redes do Bolsonaro, a responsabilidade é dele. Sim, eu concordo com você. Mas o Carlos fez a postagem, então ele poderia usar, ó, minha rede social não foi feita por mim, foi feita por um terceiro, foi meu filho que postou, eu nem tinha conhecimento disso, as pessoas sabem que as minhas redes, elas não são minhas, elas são minhas, mas quem comanda, quem gerencia são terceiros. Ele poderia ter adotado essa desculpa, mas ele não adotou. A gente sabe que a relação do Carluccio com o Bolsonaro tá meio complicada, desde o dia que o Carlos abandonou as redes sociais do Bolsonaro e rompeu com o papai, Bolsonaro não posta absolutamente mais nada lá no Twitter. Desde o dia 16 de abril, Bolsonaro está em silêncio. E por que ele também faz isso? Porque ele está querendo se proteger das futuras acusações e dos futuros julgamentos que acabarão ocorrendo. Segundo a Thaís Oyama, a principal preocupação do Bolsonaro e da sua defesa no depoimento de hoje era não complicar o processo que está rolando no TSE e que poderá caçar o ex-presidente sobre a reunião que o Bolsonaro teve com os embaixadores. Nem mesmo o advogado que está defendendo o Bolsonaro nesse caso do TSE compareceu. Havia a expectativa que ele pudesse participar, mas ele não compareceu porque eles não querem misturar os dois processos. E o fato do Bolsonaro permanecer em silêncio na maior parte do depoimento, né, respondendo somente as perguntas sobre o vídeo, mostra que Bolsonaro e a defesa não querem dar nenhum tipo de argumento para o TSE poder usar no processo que poderá caçar Bolsonaro. Outro ponto importante que nós temos que destacar é que até o momento, né, pelas informações que nós temos na imprensa, o depoimento do Bolsonaro ele foi muito restrito ao ponto do vídeo, não falando mais nada sobre os atos antidemocráticos. E isso acaba ajudando também o Anderson Torres, porque não traz complicações para o ex-ministro de Bolsonaro. Mas é importante nós destacarmos que essas são as informações que nós temos, essa é a minha análise mediante as informações que nós temos até o momento. Você sabe que Anderson Torres iria prestar depoimento na segunda-feira, ou seja, antes do Bolsonaro, mas em função de problemas emocionais, o depoimento de Anderson Torres foi adiado e agora vai ser somente após o depoimento do Bolsonaro. O que para a defesa do Torres é ótimo, né? Porque agora sabe mais ou menos o que o Bolsonaro disse no depoimento dele. Para a defesa do Bolsonaro não é tão interessante assim, porque poderia jogar a culpa do Anderson Torres, aparentemente é o que está acontecendo, e as versões do Torres e do Bolsonaro tendem a ser conflitantes, como nós já falamos, tem vídeo, link aqui no card. Bolsonaro aparentemente saiu ileso nessa história, mas isso não significa que as autoridades vão aceitar as desculpas do Bolsonaro ou se as pessoas vão engolir essa desculpa. Enquanto isso, eu gravo esse vídeo, mais desdobramentos da CPMI da pandemia, ou melhor, da CPMI dos atos antidemocráticos estão rolando. Faremos vídeo mais tarde sobre esse assunto.